Bom, eu conheci o apóstolo já tem mais de 10 anos, na verdade, deve ter uns 12 ou 13 anos que eu conheci ele antes dele casar, de fato. Ele foi ministrar na minha antiga igreja como convidado e eu tava lá, né, participando do culto e ele pregou e eu acho que o irmão dele também tava, o pastor Ryan tava lá também. E eu lembro que o nosso primeiro contato se deu da seguinte forma: o pastor, né, meu antigo pastor, ele estava recebendo o apóstolo na casa dele e lá na família dele ninguém falava inglês. Então ele me convidou, os filhos dele vieram até mim, me convidaram e falaram assim: ai, Rodrigo, vamos lá em casa, ajuda a gente a receber o apóstolo, a conversar com ele, porque a gente tá com uma dificuldade de comunicação com ele e tal. E eu fui depois do culto com essa intenção específica, né? Eu fui até a casa do pastor, foi a nossa galera, assim, né? Pessoal jovem, fomos até lá e eu comecei a conversar com ele, porque eu tinha ido lá com essa missão, conversar, né, com o pastor Joshua, né, na época. E aí a gente se conectou, conversamos ali um pouco e dali a gente pôde perceber que já tínhamos algumas coisas em comum, né? Ele gosta muito de design, fotografia e eu estava finalizando o meu curso de arquitetura ainda. E aí contei um pouquinho do que eu estava vivendo, falei, né, do projeto final que eu tinha feito, que era o projeto de uma igreja, mostrei para ele algumas imagens, não sei se ele vai se recordar como elas são, mas eu lembro que ele gostou muito e a gente criou uma conexão ali sobrenatural. E dali em diante, a gente manteve contato, nossa amizade foi crescendo. Ele começou a voltar aqui pro Brasil, né, para ministrar em outras igrejas. E eu nunca vou esquecer uma ocasião em que eu estava lá no meu apartamento recebendo ele lá em casa, numa dessas vindas para cá, e foi quando lá na varanda, né, da suíte do meu pai, da minha mãe, né, não vou esquecer nunca disso, e parece que foi ontem, tem tanto tempo isso já. Foi quando ele compartilhou pela primeira vez comigo sobre Igreja United. E ele falou: olha, eu vou vir aqui para o Brasil, e ele disse: nós vamos começar uma igreja, né? E ele já tinha falado nós no plural, né, me incluindo. E eu falei: amém, eu vou orar a respeito disso, né, vou buscar o Senhor. Mas essa memória, ela é muito vívida para mim, porque foi a primeira vez que eu ouvi dele a respeito disso. E essa história para mim é muito encorajadora também, porque agora, atravessando todos esses 10, 12 anos que a gente já caminha junto, eu posso testificar como o apóstolo é de fato um homem de fé, né? E perceber a coragem e a ousadia que ele precisou ter de largar o seu país, de largar a sua família, né? Não abandonando, mas de fato deixando, né, esse contato para vir para o Brasil, né, com a sua família e de fato instaurar uma visão que Deus entregou para ele é algo surpreendente e requer muita ousadia, requer muita coragem. Eu sei que ele não imaginava aquilo que ele ia atravessar aqui, aquilo que ele ia viver, mas requereu muita obediência e eu pude testemunhar desde o momento em que ele precisou não apenas compartilhar essa visão, mas também de forma prática tomar a decisão, né, de depois de casado, ter engravidado e ter vindo com a sua família, só com uma passagem de vinda para cá, e ter dado início à igreja que nós somos hoje, às igrejas que somos hoje e essa grande família que nós somos hoje. A primeira vez que eu tive um contato com o apóstolo foi mais ou menos em 2015, no aniversário de um dos nossos pastores. E nessa época ele ainda também era o pastor Joshua e a pastora Hannah. E nesse momento da minha vida, eu estava passando por muitas rupturas em relacionamentos. E um relacionamento específico era o meu maior desafio de romper. E eu lembro que o Espírito Santo já tinha falado algumas coisas no meu coração sobre esse relacionamento específico, mas nesse dia que eu tive esse contato com o apóstolo e a apóstola especificamente, eles me chamaram para conversar e ele falou que tinha algo para compartilhar comigo. E eu lembro que na época ele não falava o português perfeito e fluente que ele fala hoje, mas ele pediu a ajuda dela para traduzir e tinha alguns momentos da fala que ela falava baixinho para ele: Joshua, eu não vou falar isso para ela, como que a gente vai contar isso para ela? E aí ele falava: não, eu preciso que você fala, Hannah. E era engraçado que eu ficava tentando entender e o que estava acontecendo, mas algo muito específico que ele falou pra mim e que eu percebi que tinha algo diferente naquela direção, naquela instrução, foi algo que o Espírito Santo tinha falado pra mim, e ele usou exatamente as palavras do Espírito Santo, e eram palavras duras, do tipo: filha, se você não romper com esse relacionamento, você vai morrer. E que engraçado, né? No aniversário, celebrando a vida, uma pessoa chega pra você e diz: você vai morrer. Mas eu sabia que aquela morte não era uma morte física, era uma morte espiritual. E eu percebi que ele
naquele lugar, dentro daquela situação, com aquelas pessoas, ele estava fluindo nos dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, coisas específicas ele estava compartilhando para mim. E o que mais me ensinou dessa experiência que eu tive com ele foi sobre estar pronto, em tempo e fora de tempo. E é uma frase que ele sempre usou pra gente: fique pronto. E isso me inspira muito no apóstolo. Ele sempre está pronto, ele sempre tem uma palavra do Senhor para entregar para a igreja, para entregar para as ovelhas que ele cuida, para entregar para os líderes que ele traz para perto. E eu sou muito grata por ter e continuar aprendendo isso, porque de 2015 até 2022 eu vejo o quanto ele é dedicado em estar pronto, em se empenhar, em cuidar de pessoas, em cuidar da igreja local. Conheci o apóstolo no dia 15 de maio de 2014. Foi um dos primeiros grupos aqui da igreja. E uma das coisas que mais me marcou no meu processo de conhecer um pouco mais o apóstolo foi o início da obra no nosso primeiro campus, na Tijuca. Eu lembro que no começo dessa obra, a gente tinha um engajamento muito grande das pessoas. A gente tinha muita gente vindo e servindo e fazendo as coisas. Mas conforme o tempo foi passando, esse número de pessoas ele foi diminuindo, assim. Mas uma coisa era constante: a presença do apóstolo sempre. O apóstolo era o cara que estava em cima do andaime, fazendo as coisas, pintando o teto, ele estava quebrando as paredes, ele estava carregando entulhos e construindo coisas aleatórias, e isso é algo que sempre me inspirou muito. Uma história engraçada sobre isso é que às vezes a gente olha para o apóstolo e a gente percebe uma pessoa que de repente nasceu pronta, sabe? Ele sabe tudo, ele está pronto para tudo e acabou. Mas na obra a gente teve a oportunidade de ver uma versão, sabe, como o Neo da Matrix. Então ele aprendia coisas na hora e aplicava as coisas na hora mesmo. Eu lembro que quando um dia ele achou por bem construir uma bancada para o banheiro da Tijuca. E eu lembro que ele procurou vídeos no YouTube de como fazer. A gente foi na Leroy, porque a gente ia muito na Leroy, e ele voltou com várias madeiras para construir aquilo, mas uma vez construída a bancada ainda tinha um outro problema, que era como fazer a bancada durar esse tempo todo. Então ele achou um outro vídeo que ensinava como usar vinil, verniz marítimo para impermeabilizar a bancada. Eu lembro que a gente voltou na Leroy mais uma vez, já era de madrugada. Quando a gente saiu do carro, a lata caiu no chão, virou verniz no chão inteiro, a gente juntou com a mão assim para colocar de novo na lata. Mas a bancada tá lá até hoje. A verdade é que todo esse processo de aprendizado e de colocar as coisas em ordem, em funcionamento, criar coisas, toda essa servidão sempre me inspirou muito e me ensinou muito sobre algo que Jesus também ensina. Em Marcos 10:42, Jesus diz que ele veio para servir e não ser servido. Então, quando o apóstolo se colocou nesse lugar e se coloca nesse lugar até hoje de servir a congregação, de dar a vida dele pela congregação, sendo o primeiro a chegar, o último a sair, servindo e não se importando em colocar as mãos nas coisas, isso me inspira e me ensina como servo, como pastor, como tudo aquilo que eu sou hoje. Eu sou muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade de aprender de uma maneira tão intensa e clara com o apóstolo dessa forma. Eu conheci o apóstolo em 2015, através do meu primo, o pastor Rodrigo, mas foi em 2016 que foi um marco para mim. Em dezembro, a gente estava arrumando o Natal na Igreja United, aqui na Tijuca, e o apóstolo teve uma brilhante ideia de criar uma guirlanda gigantesca para colocar na fachada da igreja, ou seja, ela teria que ter a mesma proporção da fachada. E eu olhava para ele falando sobre aquilo e como nós faríamos aquilo e projetando isso, eu só conseguia pensar, meu Deus, que loucura! E eu lembro de falar para ele, apóstolo, não tem como isso dar certo. E ele olhou bem sério para mim nesse momento e falou, nada é impossível, Bia. We're gonna do it. Eu falei, ok, amém, vamos fazer. E deu certo. E a gente teve que pendurar pelo telhado. E assim, poderia ter ficado muito melhor, mas para a ideia que ele teve e para o momento que a gente tinha, ficou extraordinário. E ali ele deixou um legado em mim de ousadia, de convicção e de confiança de que em Cristo nós podemos fazer todas as coisas. Não se trata de uma guirlanda, mas se trata de excelência para o reino. Eu lembro de um dia, 4 anos atrás, que eu estava passando uma situação bem complicada na minha vida, né? E eu lembro que era uma noite e
Eu estava no processo de casamento e tinha dúvidas acerca de como aconteceria as coisas. E eu lembro que eu estava muito frustrado, eu mandei uma mensagem pro apóstolo: apóstolo, estou tão triste, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. E eu lembro, era uma noite, era mais ou menos 10 horas. Ele falou: vamos fazer algo comigo agora? Vamos lá em Campo Grande buscar umas ferramentas. E eu lembro naquele dia que ele pegou o carro, eu encontrei com ele, a gente saiu da Tijuca e foi para Campo Grande. Fizemos o trajeto de Campo Grande tão rápido, acredito que foi uns 20 minutos de Tijuca a Campo Grande. E a gente teve um bom tempo de conversa, ficamos um tempo na igreja conversando, falando sobre a igreja. E naquele momento eu pude provar do pastoreio do nosso apóstolo na minha vida, né? Eu sei que hoje ele é o nosso apóstolo, mas algo que eu nunca me esqueço é que ele é um grande pastor para minha vida, para minha família. E eu sei que eu sempre posso provar desse lugar de cuidado estando ao lado dele, né? Eu me lembro que em 2015, num culto muito atípico na igreja da Tijuca, nós tínhamos 3 cultos por domingo e ocorreu de acabar a luz, a igreja tá lotada e o apóstolo foi ministrar nos 3 cultos. E eu me lembro que nesse culto do meio, que se eu não me engano era o culto das 5, por aí, ele foi lá para trás, para a antiga Sala das Montanhas. E ele tava sozinho, dava pra ver que ele tava chateado, frustrado. E nós ousadamente fomos, eu, pastora Lilian, pastor Caio, até ele. E a gente sabia que a gente precisava lá começar a dar palavras de encorajamento para ele. E nós começamos: apóstolo, você é chamado para cá e tal. E falamos outras coisas. Não me lembro quem, mas alguém orou por ele. E logo em seguida teve outro culto e ele entrou para ministrar, mesmo com dificuldade, mesmo com insegurança. E esse dia me deixou marcado essa consistência no chamado. O apóstolo, ele tem muito claro o que Deus entregou para ele e ele não permite com que as barreiras impeçam ele de avançar. E eu vejo que mesmo depois de tantos anos, né, aqui no Brasil, ele continua avançando, se superando e demonstrando consistência para todos nós em pequenas coisas e nas grandes coisas. E isso me faz lembrar das aulas que a gente teve na EDM, onde novamente acabava a luz e ele ousadamente gritava para os alunos as expectativas do apóstolo, né? E mesmo todo mundo ali com calor, com chuva, inundação acontecendo, mas ele permanecia. E isso foi algo que me marcou muito, que independente de como esteja a situação, né, nós devemos permanecer. E eu aprendi isso, eu trouxe isso para minha vida porque eu vi o meu líder fazendo isso. E eu sempre me lembro que nós temos um apóstolo, um pastor, que acima de tudo, ele é um grande líder. E isso me impacta muito na caminhada que eu tenho ao lado dele. Eu conheci o apóstolo em 2018 e algo que sempre me chamou a atenção desde que eu conheci é sobre o zelo que ele tem pela casa de Deus, pelos materiais. E eu lembro especificamente de um dia, depois de uma gravação em 2020, onde a gente estava guardando os materiais e ele estava enrolando os fios com muita excelência para guardar, para não quebrar, algo que era de grande valor ali para a gente naquele momento, para comunicar à igreja a mensagem. E eu lembro que eu observei, fui inspirada e depois eu pude ter a oportunidade de guardar os fios também. E eu lembro que eu nunca guardei os fios com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho como foi naquele dia. E depois daquele momento, quando eu finalmente coloquei na bolsa, o apóstolo estava passando e ele virou e falou: filha, muito bem, tá perfeito, é isso. E eu fiquei tão feliz, eu acredito que porque ele me ajudou a receber a revelação do que o salmista diz quando ele fala que o zelo pela casa o consumiu. E naquele momento eu entendi como era guardar os materiais, como era cuidar da provisão que Deus tem trazido para nossa casa, para nossa igreja. E foi um momento perfeito. Não só essa revelação desse momento em si, mas como isso se estende, por exemplo, na confiança em pessoas, não só para deixar coisas valiosas e preciosas na mão de alguém para cuidar, mas sobre a obra de Deus. E em momentos muito importantes, onde Deus me chamou para o ministério, para a obra, era o apóstolo quem estava ali com a apóstola Hannah, né, sua família, fazendo esse convite através do Senhor para o ministério. Eles
esteve nesses momentos importantes, ele está nos momentos importantes, nos bastidores, e a forma que ele confia em mim, que ele recebe do Senhor e confia e capacita e desenvolve, faz com que certamente eu leve isso adiante, me inspira a tratar com outras pessoas da mesma forma. Eu conheci o apóstolo em final de 2017. Ele provavelmente ainda não me conhecia, mas logo dos primeiros contatos que eu tive com a igreja foi quando eu estava começando a visitar a igreja. Eu tive a oportunidade de conversar com eles em alguns momentos e eu lembro de falar com eles que eles eram tão especiais que eu os conhecia há pouco tempo, mas já parecia que era muito tempo e eles já eram muito queridos para mim. E a apóstola, sempre com um sorriso no rosto, respondeu que era o Espírito Santo. E o que eu tenho a dizer a respeito do apóstolo, eu acredito que está sobre uma base de propósito, de verdade e de humildade. São diversas experiências e eu passei a pensar sobre algumas para falar, mas acredito que a que mais faz sentido, a que mais linka para o momento em que eu estou vivendo, por exemplo, foi em 2018, quando eu estava na minha casa e eu recebi um áudio do apóstolo. E nesse áudio ele me convidava para fazer a escola de ministérios e me convidava para fazer parte da Igreja United de Jacarepaguá. Ele falou com uma convicção, mas ao mesmo tempo com muita humildade. Ele não queria me empurrar para lá, mas ele queria me direcionar. E ele me convidou para Jacarepaguá e disse que tinha propósito nisso e que esse era o lugar que ele gostaria que eu estivesse enraizado. E por que eu digo que faz total link hoje? Porque esse ano ele me convidou para assumir a igreja. E isso foi há 3 anos atrás, ele fez o convite e hoje ele me chama para assumir a igreja. Ele é um homem cheio de propósito, em pequenos convites, em pequenas palavras, ele é um homem cheio de propósito. E eu falo também sobre a humildade dele, porque ele é sempre tão humilde para receber. Eu lembro de momentos difíceis em que a gente viveu e eu lembro daqui na Tijuca, em algumas gravações. Eu cheguei para ele, eu abracei e disse o quanto ele era especial e importante. E ele disse, sempre com os olhos sempre cheios de humildade. Ele olhava no meu olho e dizia, como é bom ouvir isso de você. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, sabe, quem sou eu? Mas ele deixava bem claro que era especial ouvir isso de mim. Isso é maravilhoso, porque é de grande humildade, porque eu o considero em grande estima e parece que ele me considera da mesma forma. Isso é maravilhoso. E eu falo sobre verdade porque em um dia aqui no escritório, depois de trabalhos, enfim, a gente tirou um momento e eu falei para ele que era maravilhoso, enquanto muitas pessoas admiram os de fora, enquanto não admiram tanto aqueles que estão perto, eu podia dizer tranquilamente que eu admirava muito os de dentro. E quanto mais eu me aproximava, eu admirava mais, porque o apóstolo é de verdade. Ele é de verdade. Aquela mesma pessoa que a gente vê pregando, a gente vê à distância, a gente vê no YouTube, no Instagram, ele é de verdade. E quanto mais eu me aproximo dele, eu mais vejo isso e mais o admiro por isso. Eu vi o apóstolo pela primeira vez em 2015 e provavelmente ele nem sabe, mas estávamos lá na conferência da nossa antiga igreja em Campo Grande e ele foi lá ministrar, né, numa conferência, e foi a primeira oportunidade que eu tive de receber de Deus através da vida dele. Glória a Deus que anos depois o Senhor nos conectou e tenho tido a oportunidade de a cada dia ser inspirado pela vida dele, enquanto ele lidera o caminho dessa visão, dessa casa, e eu poderia citar vários momentos marcantes da minha vida sendo inspirado pela vida dele. Mas faço questão de citar um que inclusive foi recente, um dia que nós estávamos no Shopping Tijuca, na praça de alimentação lá, e ele começou a trazer alguns ensinamentos, orientações importantes no Espírito acerca da necessidade de tomarmos posse pelo dom da fé do novo campus da Igreja United aqui em São Paulo, do novo prédio. E começamos a orar no meio da praça, todas as pessoas olhando, e ele foi muito ousado e começamos a orar alto, e ele liderando o caminho nessa oração,
e me puxando para um lugar no Espírito onde naquele momento, naquele dia, eu pude tomar posse no Espírito do novo prédio que nós estamos entrando agora aqui em São Paulo. E esse dia foi muito marcante para o meu coração e eu vou levar para o resto da minha vida, porque as impressões que foram geradas no meu coração, o impacto do espírito da fé, da ousadia, da intrepidez que o nosso apóstolo caminha, com certeza vai ser lembrado por mim para sempre como um motivo de inspiração. Eu tenho uma memória com o apóstolo muito forte no meu coração, que foi quando, após o Senhor ter nos direcionado para irmos morar no Rio de Janeiro, ele nos convidou para uma conversa, e essa conversa foi dentro do carro. Nós estávamos levando as crianças para a escola junto com ele, e naquele momento eu compartilhei um pouco sobre a minha vida pessoal, sobre o fato de eu ter perdido os meus pais já. E naquele momento ele disse que Deus enviaria um pai e uma mãe para poder cuidar da minha vida. E eu posso afirmar com toda clareza, com todo o amor do meu coração, que esses pais são eles, né? O apóstolo e a apóstola. Eu quero transmitir, de fato, todos os ensinamentos para os meus filhos, no qual nós recebemos dele como um pai espiritual. Ele não é só o nosso apóstolo que nos corrige e nos exorta, mas é um pai amoroso, um pai que se entrega, um pai que dá a sua vida pelos seus filhos, que busca o melhor para nós. Eu entrei na Igreja United em 2014, foi lá no CBC, e alguns anos depois disso, eu vim pra Tijuca e depois eu fui pra Campo Grande. Em Campo Grande, né, o caos que estava acontecendo em Campo Grande, o apóstolo e a apóstola, eles tomaram campus como responsabilidade para eles e eles começaram a pastorear aquela igreja. E eu lembro que numa situação muito específica que aconteceu, eu tinha saído do meu antigo emprego, porque eu queria dedicar mais tempo à igreja e o trabalho que eu tinha era muito difícil. E eu comecei a trabalhar com freela, eu comecei a fazer, alguns trabalhos, assim, avulsos, né, durante a minha semana. E eu lembro que eu fiz um trabalho para uma menina que era um valor, assim, muito pequeno, mas era exatamente o valor que eu precisaria para poder fazer compras no mercado. E ela não me pagou. Todo o dinheiro que eu tinha eu usei para ir até ela, para poder fazer esse trabalho para ela, e ela não me pagou, então eu não teria o que comprar de comida no mercado. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E uma coisa que aconteceu, eu compartilhei com uma amiga minha, a pastora Bruna, e ela, nesse dia, ela me ajudou, ela comprou um almoço pra mim, nem sei se ela lembra dessa história, mas depois disso ela falou assim, você precisa conversar com os apóstolos. E aquilo ficou no meu coração, falei, como que eu vou falar pra eles? O que ele tem nada a ver com isso? E o Senhor, naquele mesmo dia, falou, não, você precisa falar com eles, precisa falar com eles. E eu fiquei meio assim de falar, porque eu não conhecia eles tão intimamente. Então eu não sabia qual seria a reação deles eu contar essa história pra eles. E o que tinha acontecido, né? Pedir ajuda. E ela falou, não, você precisa falar com eles. Porque ela conhece eles, então ela sabia como eles iriam me ajudar. E aí eu fui até ele no final de um culto em Campo Grande. O culto foi assim, um caos, choveu muito naquele dia, tiveram várias coisas acontecendo. E eles iriam voltar pra Tijuca, assim, uma estrada muito longa pra voltar pra Tijuca. E eu lembro que eu fui até ele e eu falei assim, apóstolo, aconteceu uma situação. Eu expliquei toda essa história pra ele. E ele falou assim, quanto ela te deve? E eu falei, R$70. Aí ele, ela te deve R$70, ela não te pagou R$70. Ele ficou indignado, assim, ele tomou aquilo pra ele como responsabilidade dele me ajudar. E ele falou assim, você não vai sair daqui com só R$70. E aí ele chamou a apóstola, eu lembro que ele começou a bater no bolso procurando pra ver se ele tinha um dinheiro, alguma coisa assim. E ele chamou ela, ele falou, Hannah! Chamou ela, ela veio. Aí ele falou assim, quanto você tem na carteira? Quanto a gente tem aqui? E aí ela falou, a gente não tem muita coisa, mas eu acabei de receber uma oferta. Eles tinham acabado de receber uma oferta de uma pessoa aleatória que entregou pra eles uma oferta. E o envelope foi pra mão dela, foi pra mão dele e veio pra minha mão. E quando eu abri o envelope, tinham R$500 ali dentro. Eles tinham acabado de receber aquela oferta. Eles não tinham nada no bolso. E o que eles tinham, eles me deram como oferta. E aquilo ali foi, assim, essencial, né? Pra eu passar o mês inteiro. E não somente isso, mas depois daquilo, eles me contrataram pra trabalhar na Igreja United. E aquilo realmente mudou a minha vida, assim. Porque eu vi como que eles não somente
estão aqui para poder fazer algo para Deus, no sentido de, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eles sempre entregam do que é deles, eles sempre entregam aquilo que é da casa deles, é do lar deles, é aquilo que vai custar a eles entregam, eles abençoam. E esse é o maior exemplo para mim de serviço, de amor, de entrega, porque eles não fazem somente o necessário. O apóstolo, ele não é um apóstolo somente, ele é um pai, ele é um profeta, ele é um pastor. E isso impacta diretamente a vida de milhares e centenas de pessoas. E é uma honra para mim, um privilégio poder compartilhar isso com as pessoas, porque elas precisam saber o coração dele, quem ele é e como ele não guarda nada nessa terra. Tudo que ele tem é pro povo, tudo que ele tem é para o povo que ele foi chamado para honrar e abençoar. Eu conheço o apóstolo desde 2016. Ele viveu muitos momentos especiais com a gente e um deles foi quando eu e o Caio começamos a namorar. Ele era pastor aqui na Tijuca, a gente era líder aqui. E nesse momento em que a decisão foi tomada, ele e a apóstola não estavam no Brasil, eles estavam nos Estados Unidos. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente fez. O Caio mandou uma mensagem diretamente para ele. E ele disse, gente, até eu chegar, não fala nada, não faz nada. E eu lembro que foram 5 dias até eles chegarem, 5 dias de um desespero absoluto do Caio, pensando, meu Deus, será que ele tá pensando o quê? Será que ele tá com a gente? A gente já conhecia ele, mas não como hoje. E a gente tava super aflito, ele pensando, será que ele vai apoiar a gente? Quando o profeta fala que tem uma opinião, você precisa escutar. Então, rolava essa coisa de, ai meu Deus, tomara que ele concorde, tomara que esteja tudo em paz, tomara que estejamos na mesma página. E aí o domingo seguinte finalmente chegou. Quando a gente chegou na igreja, eles iam ter essa conversa entre homens, os dois. E a conversa aconteceu, eu não participei, mas quando o Caio saiu, eu fui direto pra ele, me conta, pelo amor de Deus, como foi. E ele muito admirado, muito feliz, falou, ele tá com a gente. Foi uma conversa muito em paz, foi uma conversa com recomendações de um pastor, com amor de um pai e com proteção de um irmão. Você é muito especial para ele. E eu sempre me senti assim. Isso confirmou no meu coração uma forma que ele sempre carregou de tratar pessoas. O apóstolo faz todo mundo ao redor dele se sentir especial, se sentir muito amado. Se você juntar isso, recomendações de um pastor, amor de um pai, proteção de um irmão, são características que fazem dele um pastor e um líder como Jesus. E eu sou muito grata por poder ter experimentado, não só nesse dia, mas em toda a nossa jornada juntos, a vivência desse cuidado, desse carinho na vida dele. Uma das frases, talvez, que eu mais escute ele falar seja, you know, I just want it to be special. Eu só quero que seja especial. Ele fala isso sobre pessoas, ele fala isso sobre presentes, ele fala isso sobre projetos, sobre programações. E talvez seja esse esforço por fazer tudo tão especial que faça dele alguém assim, tão único e tão especial. Eu conheci o apóstolo em 2014. Talvez ele não me conhecia nessa época, mas eu já o conhecia porque eu comecei a caminhar com a Igreja United e sempre tive o desejo de caminhar ao lado dele, caminhar perto dele, por tê-lo como uma referência de um homem de fé, de um homem da palavra. Eu olhava e eu falava, um dia eu vou ter a oportunidade de caminhar com esse homem. E hoje, talvez, eu não sei há quanto tempo você que está assistindo esse vídeo caminha com a United, mas talvez você conheça o apóstolo Joshua. E eu quero dizer que existe também um pastor Joshua, um homem que é pai, que é pastor, que é cuidador. E hoje a gente olha, um homem que cuida de muitas igrejas e que cuida da doutrina das igrejas, e talvez você não saiba que existe de uma forma muito latente dentro dele esse coração pastoral. E a minha experiência com esse coração pastoral dele foi ainda em 2014, quando eu estava começando a caminhar com a Igreja United, e eu passei por um episódio muito marcante na história da minha família, onde eu perdi uma irmã. E isso foi no final do ano de 2014, em dezembro de 2014. Tinha muito pouco tempo em que eu tinha contato com ele, que eu tinha algum tipo de relacionamento com ele. Na verdade, assim, aquele relacionamento de uma ovelha dentro de uma igreja local, e eu estava começando a caminhar dentro daquela igreja. E ele não sabia nada sobre a minha vida, ele não sabia nada sobre a minha história. A gente ainda estava construindo, eu estava de alguma forma ainda criando raízes e relacionamentos dentro daquela casa. E nesse momento tão marcante da minha vida e da minha família, um momento tão difícil pra gente, eu me lembro que nós estávamos na cerimônia ali de sepultamento
da minha irmã e de repente eu vi o carro dele se aproximando do local onde nós estávamos e ele simplesmente apareceu naquela ocasião. E ele tinha pouco tempo morando no Brasil. O lugar onde aconteceu aquela cerimônia era muito distante da casa dele. Na época ele morava em Niterói, ele não sabia andar nada no Rio de Janeiro. Era um local de difícil acesso, um local até um pouco perigoso onde aconteceu, né, o momento ali, o ato de sepultamento. E talvez isso tenha um ar de uma memória triste, mas eu quero enxergar algo que ministrou meu coração muito além também daquela experiência que eu tive, que hoje deixou saudade no coração da minha família, que foi a minha irmã ter partido precocemente. Mas foi o fato de eu encontrar um pastor que, sem eu dar nada em troca, sem eu ter nada para oferecer, sem ao menos me conhecer pessoalmente de uma forma próxima, ele simplesmente saiu da casa dele, ele teve o cuidado de comprar um buquê de flores para minha mãe, ele dirigiu até aquele local e ele chegou lá e ele falou: eu só vim aqui para poder dizer que eu tô com você, que eu amo a sua família e que eu vou fazer tudo o que for necessário para poder ver vocês reconectando com Cristo, encontrando esperança para continuar, encontrando esperança para andar no caminho do Senhor outra vez. Naquele momento foi um choque para mim, porque eu estava diante do pastor Joshua, do pai espiritual Joshua, de alguém que eu olhei e falei: o que fez esse homem sair da casa dele sem conhecer nada nessa cidade e vir encontrar comigo e com a minha família nesse lugar? Ele nunca tinha ido à minha casa, ele não fazia ideia do nome dos meus pais, mas ele estava ali. E eu vi ele abraçando meus familiares, ele acolhendo aos meus familiares e ele, de alguma forma, sendo uma presença de paz e de esperança e levando uma palavra naquele momento tão difícil para minha família. E ali eu olhei e eu falei: é exatamente do lado desse homem que eu quero caminhar, e exatamente como esse homem como um pastor para as ovelhas de Cristo, eu quero ser também. Alguém que literalmente entrega a sua vida pela causa de Cristo e que não mede esforços para poder servir ao rebanho de Jesus nessa terra. Então, quando eu olho agora, eu não falo apenas das minhas lembranças com o apóstolo Joshua, mas com o pastor que ele é para minha vida e que não é há pouco tempo, há muito tempo, tem pastoreado a minha casa, tem pastoreado a minha família, tem me pastoreado pessoalmente, e eu sou muito grato por isso. Então, eu não gostava de andar de bicicleta porque eu não sabia, eu teve medo de cair, e eu não queria andar de bicicleta porque eu teve medo de cair. Então, mas o meu pai sempre me ajudou a ensinar que é bom andar de bicicleta, que ele vai estar aí no meu lado se eu cair, e ele vai me ajudar a levantar e fazer de novo. E depois, quando eu estava crescendo, os dias passando, ele me ajudava a andar de bicicleta. Agora eu amo andar de bicicleta. Agora que eu sei que se eu cair, meu pai vai estar lá no meu lado, me ajudando a se levantar de novo. E que eu amo ele por causa disso, porque ele me ajuda se eu me machuquei ou não. Mas eu amo ele sobre isso, porque ele sempre vai estar lá se você cair ou se você se machucar. Eu amo meu papai porque ele brinca comigo de luta e que ele ama eu amo ele. E depois eu abraço ele quando ele voltar e eu quero só falar parabéns. De todas as memórias que eu tenho com meu marido, a gente tá junto há 14 anos esse ano de casal, 10 anos de casamento, e tem tantas coisas que eu poderia contar, mas uma das histórias que meio que marcaram a nossa história como casal, casal, foi o dia que ele me pediu em casamento. E eu me lembro que primeiro ele fez um piquenique, tudo lindo, e eu achava que era no piquenique que ele ia me pedir em casamento, mas não. Eu quase fiquei frustrada, tipo, ué, você fez todo esse piquenique, tava maravilhoso, tava lindo, e não me pediu um casamento? Tipo, você perdeu o seu momento. Aí, depois do piquenique, a gente entrou no carro e estávamos dirigindo para encontrar com meus pais para um almoço. Eu pensava que era só um almoço qualquer, né? Aí, no carro, ele colocou uma música, e essa música é uma música em inglês, uma música cristã, que fala, um pai falando como ele quer ser um bom pai e um bom marido para a sua família. E a letra é bem, assim,
específica, bem, em inglês falamos cheesy, mas é uma letra profunda e uma letra muito especial. Então, no carro, indo para o restaurante, depois do piquenique, eu estava meio frustrada, mas tentando não mostrar essa frustração para ele. Ele colocou essa música, pegou minha mão e começou a chorar. E meio que me pegou de surpresa, tipo, ué, você tá chorando com essa música? A gente já ouviu essa música, mas hoje você tá chorando. E a música, né, cantando, eu quero ser um bom marido para você, minha esposa, eu quero ser um bom pai para os meus filhos, eu quero ser o homem de Deus que Deus me chamou a ser. E ele pegou minha mão e no meio desse choro, ele virou para mim e falou, é o que eu quero para nós, é o que eu quero para você. Isso é o que eu quero para nossa família, para nosso futuro, para qualquer coisa que o Senhor nos chamar a fazer. Isso foi em 2013, quando ele me pediu... Não, gente. Casamos em 2012, então foi 2011. E abril de 2011. E ele falou isso pra mim. E aí não tem como ficar frustrada, né? Eu comecei a chorar também. Porque aqui estava esse homem que eu tinha namorado por 4 anos. Que eu tinha visto de diversas formas, claro, nunca como apóstolo, pastor ou plantador de igreja, missionário, mas eu tinha visto aquilo que Deus tinha colocado nele. E, claro, me apaixonei por isso. Me apaixonei pelo homem que ele era. E quando ele declarou essas palavras sobre mim e meio que abriu o coração nesse momento, no meio de um choro. Claro, a gente já estava se preparando para casar, já queríamos casar. Mas ouvir ele declarar isso sobre nós e sobre o nosso futuro, sobre a nossa família, foi um momento marcante. E foi logo depois, a gente chegou no restaurante, não era só um almoço qualquer, era uma festa enorme. E foi lá que ele me pediu em casamento. E eu sou tão grata que antes de me pedir, essa música estava tocando e ele declarou isso sobre mim. Não apenas sobre mim, mas sobre os nossos filhos que viriam, sobre o chamado de Deus, que seria uma realidade logo depois. Um chamado para o Brasil, um chamado para estabelecer Igreja United, um chamado para seguir Jesus. E ele, como homem de Deus que ele é, marcou esse momento para nós. E eu nunca vou me esquecer disso. Porque eu creio que isso, junto com muitas outras coisas, estabeleceu o caminho que hoje estamos andando. E eu sou eternamente grata que ele é o homem de Deus que ele é. E desde o início, deixou isso muito claro para mim e tem deixado isso claro para os nossos filhos e para qualquer um que faz parte da Igreja United, e eu creio para o resto das nossas vidas. E eu sou muito grata a ele por isso. Apóstolo, eu quero parabenizar você pelo seu aniversário, pelo dia de hoje. Dizer que eu amo muito você, minha família ama muito você. E algo que eu celebro de fato a Deus, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida. É de fato o exemplo que você é para mim pessoalmente, para minha família. Você de fato não é apenas um pai espiritual para nós, você de fato é um grande pai em todos os sentidos. E eu vejo isso expresso, né, na sua paternidade com a sua família. Como seus filhos são tão bem educados, são tão bem cuidados, como você é um grande marido, um excelente marido. Então, antes até de parabenizar e ser grato a Deus pela sua presença ministerial na minha vida, eu sou grato pela sua presença mesmo como um todo, como um homem, como um pai, como um marido, como um homem em quem eu posso me espelhar em construir família, legado, chamado, ministério e vida. E eu sou muito grato a Deus por conhecer você, parabenizo você por mais esse ano de vida completado aqui no Brasil. Isso mostra a garra, a força que você tem.
mais alguns anos e você vai ter completado mais anos no Brasil do que no seu país de origem. Isso vai ser muito gratificante poder viver e compartilhar isso junto com você também. Um grande abraço, a gente ama muito você. Apóstolo, feliz aniversário. Eu sou muito grata a Deus pelo bom pai espiritual e, claro, um pai natural que você é, que nos inspira, que nos ensina a cada momento. Eu desejo muita saúde, muita paz, muita alegria, que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas a cada dia na sua vida, que unção fresca seja sempre renovada para você. Nós te amamos muito e somos de verdade muito gratos pelo presente que essa nação recebeu do Senhor ao enviar você e a apóstola para nossa família. Te amamos. Parabéns, apóstolo, pelo seu aniversário. Eu sou muito grato a Deus por te conhecer e porque você faz parte da minha vida e me ensina tanto. Estou muito feliz de fazer parte da sua jornada e espero que você tenha mais muitos anos de muito ensino, paz, prosperidade e saúde, tá bom? Amo você. E apóstolo, eu amo olhar para mim e ver em mim características que são suas e ver que hoje eu sou o que eu sou, eu me tornei o que me tornei porque você construiu padrões de excelência em mim. E hoje eu só quero desejar parabéns para você e dizer que você é alguém essencial na nossa vida, na vida da minha família e dizer que amo muito você. Parabéns pelo seu dia. Hoje é um grande dia de celebrar a sua vida, apóstolo. Nós temos muita gratidão por quem você é, pelo aquilo que você gerou em nossa vida, né? O seu sim, continuamente, né, constantemente, tem impactado a minha casa, a minha família, o meu ministério. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo por causa de um sim seu, né? Eu quero te parabenizar e celebrar a sua vida. Nós amamos você. Hoje, apóstolo, eu quero te parabenizar, te lembrar que a sua consistência, ela tá impactando gerações, legados você tá deixando. A minha família, ela nasceu por um sim seu, por uma consistência sua. Se hoje eu tenho um filho, um marido, uma casa, uma igreja, é porque você lá, anos atrás, disse sim para o Senhor. E a sua consistência trago frutos eternos nessa terra e no Brasil. E eu quero te desejar um feliz aniversário, nós amamos muito você. Você é o nosso pai, o nosso apóstolo, o nosso pastor. E, acima de tudo, você também é um amigo para todos nós. E é isso, te amamos. Feliz aniversário. Apóstolo, tô aqui para te desejar um feliz aniversário, para dizer como que você é importante para minha família, para o meu ministério. Eu amo você, eu amo sua família, eu honro seu ministério e o privilégio de ser parte do seu legado. Que esse ano seja maravilhoso, que nesse ano você possa realmente contribuir e construir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, para sua família e para esse ministério. Amamos você. Feliz aniversário, meu apóstolo. Eu quero que você tenha a certeza no seu coração. Eu quero que essas palavras consigam mostrar para você o quanto você é amado e querido por mim. Eu amo você de verdade, admiro você e desejo tudo de melhor para sua vida. Declaro que as mais ricas bênçãos estejam sobre a sua vida, porque você é incrível, é maravilhoso caminhar com você. Feliz aniversário, meu apóstolo, amo você. Apóstolo, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato também por você ser o meu pastor e sou muito feliz em ter a oportunidade de seguir Jesus sendo liderado por você. Obrigado, você me inspira demais. Você me motiva a desejar mais de Jesus a cada dia. Você me inspira a ser um melhor homem, um melhor marido, um melhor pai, um melhor pastor. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de caminhar junto com você. Parabéns, te amo. Apóstolo, quero te desejar um feliz aniversário. Dizer que nós amamos muito você. Você é muito precioso, muito amoroso, muito forte, muito inspirador. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que você tem depositado sobre nós, por acreditar em nós, por ter nos enviado até aqui. E eu só tenho a celebrar a Deus pela sua vida. Parabéns, que você aproveite esse novo ano e quero dizer que nós amamos muito você. Apóstolo, feliz aniversário. É uma honra e um privilégio poder
caminhar com você, conhecer melhor você, conhecer sua família. E para mim, passar todos esses anos e esse tempo dividindo o escritório com você, tendo tempo de qualidade com você, é realmente um privilégio, é uma honra. Então, feliz aniversário, que esse dia seja especial, que cada pessoa que tem trazido uma mensagem para você, um encorajamento para você, que isso vai de encontro ao seu coração. Você é muito amado, você é muito querido e você é muito necessário nesse lugar. Você, o apóstolo Josh, é nosso papai, nosso pastor. E é isso, feliz aniversário. Nesse dia tão importante, apóstolo, eu quero celebrar o grande pastor, pai, amigo, irmão, o grande apóstolo que você é para nossa casa, para minha vida. E eu quero dizer o quanto nós te amamos, celebramos e desejamos que esse novo ano seja um ano das maiores alegrias e realizações que você já experimentou até aqui. E também quero dizer que o nosso maior prazer é poder viver cada uma delas ao seu lado. Querido apóstolo, passando para te desejar esse feliz aniversário, sinta-se abraçado por mim e pela minha família nesse momento. Nós não estamos juntos agora nesse dia presencialmente, mas eu quero que você saiba que nós amamos você, que nós celebramos e apreciamos a sua vida, aquilo que você carrega em Deus, e para nós é uma honra caminhar do seu lado, ver aquilo que Deus faz através da sua vida e ter o privilégio de te chamar de pastor, de um pai na fé, de um amigo e alguém que eu tenho certeza que vai caminhar muito ainda do nosso lado, vivendo as coisas que Deus tem pra gente. Hi, Daddy. I just wanted to come here and say happy birthday and that I love you so much and that you mean so much to me and that I hope you have a lovely day and I'll see you soon. Happy birthday, Daddy. I hope you have a great day, that your birthday would be celebrated and that you would have a lot of love. And I hope you come back soon and that we can hug you all the time and that we would have a great happy birthday with you. Meu amor, feliz aniversário. Eu estou tão feliz de poder celebrar mais um ano da sua vida. 35 anos, você fez 35. Que alegria poder ver não apenas o teu lado pessoal, né, o nosso casamento, o nosso relacionamento, mas poder ver tudo que o Senhor tem feito em sua vida. E eu tenho o maior privilégio de poder estar o mais próximo em poder testemunhar tudo que Deus está fazendo, tem feito, está fazendo e ainda fará em você e através de você. Eu te amo, você é a melhor coisa que já aconteceu para minha vida, além de Jesus. E parabéns pelo seu aniversário. Te amo muito.